Queridos, queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos falar hoje sobre o milagre que Jesus operou na vida de Lázaro e da sua família. Eu quero dar um título para essa mensagem. O tema é o milagre que Jesus operou na vida de Lázaro. Mas eu quero dar um título, e o título é o Evangelho. É o poder de Deus em Jesus para ressuscitar consciências mortas. O Evangelho é o poder de Deus em Jesus para ressuscitar consciências mortas. Vamos trabalhar esse tema. Vamos ler lá em João, capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Essa Maria é a mesma que pôs o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Verso 4. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Verso 5. Jesus amava muito Marta e sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Quero agora convidar você a ir lá no verso 25, onde diz assim: Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Até aqui. Queridos, eu quero começar essa meditação com uma pergunta que, se você não fez, provavelmente você fará. Duvido muito quem não tenha feito essa pergunta. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Marco talvez deve ouvir essa pergunta todo dia lá, né? Introspecção de uma crise existencial do ser humano que leva a uma pergunta muito simples: quem sou eu? E você já parou para pensar quão difícil é definir essa palavra? Ou melhor, essa pergunta, essa questão? Quão difícil é você pegar o arcabouço de consciência que talvez você tenha a seu respeito e dizer assim: eu sou. Até porque parte de uma pretensão muito grande respondemos a pergunta sob essa perspectiva: eu sou. Quem disse que era? Deus disse a Moisés: eu sou. Muito difícil nós olharmos hoje e dizer assim: eu sou. O que eu quero levar você a meditar nessa noite é que, independentemente do que você pensa a seu respeito, ou de como você pensa a seu respeito, nós somos fruto dos espaços que ocupamos na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós somos fruto dos espaços que ocupamos na vida das pessoas com quem nós nos relacionamos. Ou seja, para Paulinho eu sou o pai. O Marcão eu sou o amigo. Mais ou menos. Para o pastor eu sou o tutorando. É isso que fala, pastor? Tutelado, é isso? É. Difícil a palavra, né? Até falar. Para o pastor eu sou o amigo, ele é meu amigo. Para a Graciela eu sou o esposo. Está entendendo? Nós atribuímos, queridos, uma unidade de valor no papel que as pessoas impetram, ou ainda que elas fazem, ou que elas ainda destinam à nossa vida. Imagina uma criança recém-nascida. Qual a unidade de valor que ela dá, talvez ainda de maneira não tão consciente, para a mãe? A mãe, ela é um símbolo de providência, porque todas as necessidades dessa criança estão sendo supridas na figura da mãe. Você concorda?
Da mesma forma, a partir do momento em que essa criança vai crescendo, outras pessoas vão ocupando essa unidade de valor. Talvez o pai, ele aparece como uma figura proeminente, e a mãe começa a dividir esses espaços de valor, talvez o irmão, os amigos, e à medida em que esse ser humano vai crescendo, a mãe vai deixando de ter aquele papel de providência, aquele símbolo de providência, e ela ocupa um papel afetivo, mas ela continua ocupando um espaço. O espaço da mãe e do pai, ele sempre existirá. O fato é que a nossa vida, ela é permeada por símbolos e significados. As pessoas, elas não existem apenas de maneira, permita-me usar essa expressão, à toa no nosso universo. Antes de você obter um corpo e olhar para si e dizer, eu sou, levando em consideração a matéria que você habita, você é alguém que ocupa um espaço na vida de alguém e que ocupa, fundamentalmente, de maneira ainda mais abrangente, sendo redundante, um papel na sociedade. Você é uma pessoa que ocupa um espaço aqui dentro dessa comunidade. Você é uma pessoa que faz parte desse corpo. Agora, o que isso tem a ver com a nossa reflexão acerca de Lázaro? Tem a ver porque nós vamos falar sobre morte. A morte tira de nós alguém que ocupava um espaço. A morte, ela não tira de nós um corpo. A morte, ela tira de nós uma consciência. A consciência que alguém ocupava nos nossos espaços. Quem já perdeu um amigo sabe como é. Quem já perdeu esposa, esposo. Nós estamos habituados a ter aquela consciência, ou seja, a pessoa que ocupa aquele espaço conosco. E nós estamos habituados ao costume. Cada um de nós temos um jeito, né? Um costume. A Gra, ela costuma dizer que ela me conhece pelo andado dentro de casa. Imagina, eu fico pensando, como é que será que é isso, né? Mulher tem essas coisas, né, Tena? Sabe, né? Né, Neila? Pelo andado já sabe, né, Samira? Como é que tá a coisa. Porque nós nos habituamos aos espaços que essas pessoas ocupam. Agora, o que é a morte diante de tudo isso? Talvez se fôssemos definir do ponto de vista fundamentalmente material, ela seria o final da existência. Ela seria o cessar dessa presença, dessa consciência dentro dos nossos espaços. Vamos trazer para a realidade de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era o irmão de Marta e Maria. E se você talvez já teve a curiosidade de pesquisar o que representava a figura masculina dentro do contexto judaico, você sabe a importância que Lázaro tinha na vida de Marta e Maria. Era uma cultura pragmaticamente voltada para a natureza do homem, patriarcal, em que toda reivindicação passava pelo homem, toda providência passava pelo homem, todo voto passava pelo homem, ou seja, a casa que não tinha um homem, ela estava desamparada e ela precisava de um caráter solidário de alguém para promover aquilo que fosse necessário para aquela casa. Até no quesito posses, algumas delas precisavam ou ainda tinham que ser registradas em nome dos responsáveis, dos patriarcas. Agora imagina o espaço que Lázaro ocupava na vida de Marta e Maria. Lázaro era mais do que um irmão. Lázaro ocupava um papel de sobrevivência. Lázaro era amado, o texto fala que ele era amado. E ele ocupava um espaço de amor e providência. Lázaro, talvez e muito provavelmente, para as irmãs, ele representava a manifestação de Deus na vida delas.
Porque era por meio de Lázaro que vinha todas as coisas. Muito provavelmente, quando eles estiveram, ou quando eles fossem partilhar da Páscoa, Lázaro era aquele que lia o rito judaico. Talvez ele era aquele que dirigia as orientações bíblicas e fazia todos os devocionais. Quando Lázaro morre, não morre apenas o irmão de Marta e Maria, mas morre a providência, morre o amor, morre o carinho, morre o espaço que Lázaro ocupava e agora fica vazio. Estão entendendo onde eu quero chegar, queridos? A morte, ela separa a consciência que ocupa os nossos espaços da nossa existência. A morte, ela separa, ela nos distancia, ela tira de nós aquilo que nós atribuímos valor. O que uma esposa, um esposo, um filho, um amigo representa para nós? A minha esposa, ela é mais do que o amor da minha vida. Ela é a minha companheira. Ela é a providência de Deus, né? Ela é aquele que organiza a coisa ali. Perder isso é mais do que perder um corpo, uma pessoa, um ser, um indivíduo. É perder o espaço que ela ocupa. E vai ficar vago. Perder o espaço de um filho é algo terrível. Porque você se acostumou, você criou expectativa, perdeu o espaço de um amigo. Então a morte, ela faz isso, ela separa. Mas tem, queridos, outra situação que nos separa desses espaços e que não necessariamente é a morte. Existem pessoas e espaços na nossa vida que foram enterrados vivos. Aquele relacionamento que nós dissemos assim, eu não quero mais fazer parte disso, eu não quero mais comungar com isso. Existem famílias cujo esposo já enterrou a esposa e vivem apenas um protocolo social. Existem famílias cuja esposa já enterrou o esposo e vivem apenas um protocolo social. Existem famílias cujo filho já foi enterrado porque não corroborava a expectativa dos pais. Existem pais que foram enterrados vivos porque não corroboraram e entenderam o que os filhos queriam. Estão entendendo onde eu quero chegar? O fato é que a morte, ela separa fisicamente. Só que nós podemos separar esses espaços que as pessoas ocupam em nossas vidas muito antes dessas pessoas morrerem. E é justamente isso que Jesus vem falar para nós em Lázaro. Observe que Lázaro, Marta e Maria, é curioso. Eles eram amigos de Jesus, mas não andavam com Jesus. Era amigo de Jesus, dava pouso para ele, mas não andava. Criam que ele era o Messias, mas não andavam com ele. Durante muitos anos eu achei curioso isso, mas como é que pode, né? Creem, são amigos, mas não conseguem andar. E o texto bíblico, a gente vasculha e você não encontra indício falando que eles andavam com Jesus. Os momentos que eles partilharam com Jesus é quando Jesus foi até eles. Exceto quando Maria foi lá e ofereceu o perfume e aquela coisa toda, mas não fala da família andando com Jesus. Eles não fazem parte nem dos 70 lá de Lucas capítulo 10, a partir do verso 1, que Jesus separou a grande comissão e diz, vão de 2 em 2. É curioso isso. Isso nos traz uma ideia sobre o texto e a história. Então os irmãos, as irmãs Marta e Maria mandam falar para Jesus, Jesus, Lázaro está doente e ele vai morrer. Jesus ouve aquilo e diz assim, ele vai morrer, mas isso é para a glória de Deus. Então, ele ainda não morreu. Vou segurar mais um pouco porque eu preciso que ele morra. Quando Jesus chega naquele lugar,
A primeira pergunta que Marta faz para ela ali no verso 21 é: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Depois, quando Maria é levada diante do Senhor, também Maria diz assim lá no verso 32, se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Esse texto nos mostra, querido, a preocupação de uma família que não andava com Jesus, mas queria usufruir de quem era Jesus. Se era tão importante a presença de Jesus, por que eles não estavam com ele? Se você sabe que a morte bate jaz à porta, e o único que tem poder para transcender a morte é Jesus, por que então eu não ando com ele 24 horas por dia? Ora, eu quero usufruir desse Jesus quando eu precisar. Quando eu precisar e ele estiver por aqui e quiser comer alguma coisa, ele dorme na minha casa, mas eu não vou andar com ele. Porque andar é outros 500. Envolve outras questões, é muito compromisso, é outra responsabilidade. Então eu vou no culto só de domingo, tá tudo bem, desencargo de consciência, não preciso me envolver com a comunidade, porque quando eu precisar, eu vou lá, e aí rapaziada, estou precisando, tá, não sei o que, sabe como que é. Mas andar é muita coisa. Agora, a providência estava no andar. E Jesus ainda assim falou, não, eu vou lá. Ele ainda não morreu, mas eu vou. E Jesus chega diante daquilo e existe todo um diálogo ali das irmãs. E Jesus fala algo incrível, ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ou ainda que esteja morto, viverá. Jesus ele usa 2 vezes ainda. Sabe por quê, queridos? Porque ele é o único que tem poder sobre os aindas. É aindas que fala, pastor? Difícil esse negócio, né? Jesus é o único que tem poder sobre o ainda. Eu não consigo chegar e dizer assim, vamos lá no Rio Grande do Sul, porque ainda a água está alta e nós vamos baixar ela. Você tem esse poder? Jesus olha e diz assim, ele ainda não morreu e eu vou ressuscitá-lo. E ele chega diante das irmãs e diz assim, eu sou a ressurreição. Observe, queridos, que ele não fala assim, eu tenho a ressurreição e a vida. Ele fala, não é uma coisa que ele dá ou que ele faz, é algo que tem que estar nele para receber. Então ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Toda consciência, mesmo que estiver morta, em mim viverá. Jesus não está falando sobre corpo, não está falando sobre matéria, até porque se levarmos ao pé da letra o evangelho, Lázaro estava melhor do que o povo que ficou ali. Porque Lázaro ia encontrar com Jesus daqui a pouco. Ele mesmo, Jesus falou para o ladrão lá na cruz, hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso, então está tranquilo. Agora, por que Jesus vai lá e tira Lázaro? Sabendo que Lázaro cria nele e eles iam estar juntos, Jesus vai lá e tira Lázaro e fala, não Lázaro, volta. Acho que Lázaro deve ter ficado meio bravo, né? Cheguei a olhar lá e tirou o doce da boca da criança. Né? Sabe aquela situação? Mas havia uma lição por trás disso. Jesus estava querendo mostrar o que ele faria. Jesus mostra o poder dele sobre a morte. Não só a morte física, mas a morte existencial, a morte da consciência. A morte que nos afasta de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para nos trazer a consciência em Jesus de quem de fato somos e precisamos ser. Então, ele é a consciência. Jesus é o poder que ressuscita essa consciência. Lá em João, capítulo 1, diz assim, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra logos, ela também pode ser traduzida pela palavra consciência, dentro da sua aplicação, palavra e consciência. No princípio era a consciência estava com Deus e a consciência era Deus. Entende, queridos, a dimensão de quem era Jesus e do que ele estava fazendo? Quando Jesus diz assim, eu sou a ressurreição, ele estava olhando para aquele povo e dizendo assim, todo e qualquer que esteja morto espiritualmente, em mim viverá. Ele pode ressuscitar ainda hoje. Jesus pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus, ele é soberano. Mas
A aplicação que nós podemos trazer desse texto é que o que Jesus quer fazer conosco hoje, queridos, é ressuscitar aquela consciência que nós fomos enterrando ao longo do tempo durante a nossa caminhada. Você já enterrou alguma coisa? Já teve que enterrar alguma coisa sem querer? Sabe o que é enterrar? É você pegar algo que você já não dá conta de lutar mais e dizer assim, eu não aguento mais isso. Eu vou enterrar isso, porque eu não quero mais saber disso. Eu não aguento mais esse casamento, eu vou enterrar ele. Deus, para mim chega. Deus, esse meu filho, eu não aguento mais, vou enterrar, porque para mim não dá mais. Vou enterrar isso aqui. Deus, essa minha profissão, esse meu trabalho, eu vou enterrar. Deus, o meu chamado, meu propósito de vida, Deus, eu vou enterrar, porque para mim deu, eu não quero mais. Já enterrou? E sabe qual é a característica, querido, de quem enterra alguma coisa? O luto. Pessoas que enterraram qualquer coisa que seja, são pessoas enlutadas. São pessoas que vivem um luto contínuo e, a reboque disso, elas vivem a manifestação de uma injustiça. Porque dizem assim, poxa, se Jesus estivesse aqui, eu não precisaria ter enterrado o meu casamento. Poxa, se Jesus estivesse aqui, eu não precisaria ter enterrado o meu filho. Poxa, se Jesus estivesse aqui, eu não teria que ter enterrado o meu pai, minha profissão, meu chamado. Por que que Jesus não esteve aqui? Ou não estava aqui? A culpa, o luto e o senso de injustiça. Eu quero parafrasear aqui um teólogo contemporâneo, reverendo Márcio Fontão, que pregou, eu falei para ele isso, aquele dia do milagre, Jesus acalma a tempestade, que para mim foi uma das mensagens mais incríveis que eu já ouvi acerca daquilo. Eu falei assim, nossa, onde é que ele foi, né? Preciso acessar essa biblioteca aí, né? Teve mais gente falando isso. Diz assim, a gente precisa transformar a culpa, sair da esfera da culpa e transformá-la em propósito. É uma questão de perspectiva. Isso mexeu muito comigo, porque de fato, é muito fácil nós entrarmos em estado de autocomiseração, enterrar alguma coisa, dizer, Jesus, o Senhor não estava aqui, a culpa é tua e eu sou um coitadinho e eu vou chorar. Muito fácil fazer isso. Mas o que está por trás? Se Jesus não estava, é porque provavelmente eu não estava andando com ele. Você concorda comigo? Porque sou eu que tenho que andar atrás dele, não é ele que tem que me andar atrás de mim, né? Jesus, hoje minha agenda é essa, estou te passando aí, se programa, por favor, porque a minha vida é corrida. Dá seus pulos aí, Jesus, o Senhor não é onipresente, né? Mais fácil para o Senhor que para mim. O Senhor me acompanha onde eu for, eu não dou conta de acompanhar o Senhor, não tem essa desculpa, né, pastor? Como é que fica isso, então? Se Jesus não estava, é porque eu não estava andando com ele. Como nós vamos entrar nessa esfera de olhar para Jesus hoje? Você tem coragem, querido, de olhar para Jesus hoje e dizer assim, Jesus, então venha. Igual o Senhor fez com Lázaro. Bora ressuscitar esse negócio aqui. Vamos ressuscitar esse casamento. Vamos ressuscitar esse filho, esse pai, essa mãe. Vamos ressuscitar essa carreira, esse chamado. Você tem coragem, querido? Tem que ter coragem, hein? Eu fico pensando que Marta e Maria eram muito doidas, né? Porque vai chamar Jesus, cara. Jesus, ele é inexplicável. Jesus, onde ele chega, ele causa. Não é um negócio assim simples, sabe? É profundo. E é exatamente isso que eu gostaria de elencar. 3 aplicações, 3 momentos aqui para a gente entender essa dinâmica de Jesus. O primeiro ponto, queridos, é reconhecer que nós temos um problema e que a gente enterrou. Você vê que Marta e Maria, a hora que elas viram que a coisa estava ficando feia, chama Jesus. Chama Jesus e fala que nós temos um problema. Nosso irmão vai morrer. Precisamos chegar diante do Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu enterrei o meu casamento, e agora? Eu enterrei meu filho, porque ele não é
aquele menininho bonzinho que eu sonhei. Eu enterrei meu pai porque ele não concorda comigo e eu não quero viver com ele. Ele é chato. Minha mãe, minha carreira, não dou conta mais, eu estou em burnout aqui, eu não aguento nem olhar para a cara de ninguém, eu enterrei isso. Precisamos reconhecer e chegar diante do Senhor e dizer, eu não estava andando com o Senhor e o negócio foi a bancarrota. Eu não era um dos 70, nem um dos 12 que estavam andando lá. Eu estava em casa, cuidando da minha vida, e o negócio azedou. E agora, depois de enterrado, de se tornar insuportável, que eu enterrei, eu agora estou vindo aqui para a gente tentar resolver. Eu tenho que colocar isso diante do Senhor, eu preciso reconhecer. Nós temos uma premissa, né? Acredito que você deve já saber disso. Que se você não reconhece que tem um problema, você não tem um problema. Pelo menos para você. Se eu não reconheço, eu não tenho problema. Agora, quando eu enxergo e eu admito, eu digo, eu tenho um problema e nós precisamos resolver. É interessante, queridos, quando a gente fala assim, eu tenho um problema, põe uma vírgula aí. E eu preciso resolver? Não. Nunca é você que precisa resolver. Eu tenho um problema, põe uma vírgula, e nós precisamos resolver. Está entendendo o senso de comunidade? Porque esse é o segundo ponto. Ó, primeiro ponto, Jesus é chamado, o texto fala aqui, ó, Senhor, lá no verso 3, as duas irmãs mandaram dizer ao Senhor, Senhor, seu amigo Lázaro está doente. Elas apelaram ainda. Então, Senhor, lembra aquele teu amigo lá? Ele era teu amigo, hein? Ele está doente. E não sei não, ele vai sucumbir. Segundo ponto, é que Jesus ele vem. Se você chamar, óbvio que ele vem. Jesus ele ama um velório. Você vê que ele foi em vários. A Bíblia conta um ou outro aqui, né? Mas teve várias situações, o próprio texto bíblico, né? Diz que se fosse contados tudo não caberia, né? Nós estávamos até estudando sobre isso. E Jesus, quando você chama, ele vem. Aí é o segundo ponto. Jesus vai desenterrar coisas que provavelmente poderão feder. A hora que Jesus falou assim, bora lá que nós vamos ressuscitar esse cara. As irmãs dele falaram, Senhor, é melhor não. 4 dias, o cara está em estado de putrefação. Permita-me usar a expressão, carniça pura. Tem condição, esse cara vai feder pro resto da vida dele. Do jeito que ele ficou lá 4 dias enterrado, o senhor desenterra ele agora, se ele viver mais 40 anos, nós não arranca esse fedor dele. Olha o tamanho da dimensão. E Jesus chega e diz assim, não, nós vamos tirar ele de lá. Queridos, se você reconhecer o primeiro ponto, que você tem um problema que está enterrado, Jesus ele vai aparecer, só que ele vai desenterrar o seu problema. Está preparado? Para olhar para o problema, pior do que quando você enterrou, porque agora está apodrecido, né? Ele vai desenterrar aquela carniça podre, você vai ter que olhar para ela, sentir o cheiro, antes dele fazer o milagre. Nós às vezes queremos viver a cura de Jesus e o milagre de Jesus, mas nós não queremos pagar o preço. Não sou eu que vou fazer o milagre, é Ele. Só que eu tenho que lidar com a situação de ver Jesus desenterrando. Jesus falando, sai para fora, vem aqui que nós vamos resolver esse negócio. Você tem coragem, querido, de diante de Deus hoje, falar, Jesus, pode vir, bora, tá aqui, ó, enterrei aqui, pode mexer nesse negócio aí, vamos ver o que vai dar. Sabe o que é, queridos, aprender ou saber lidar com o que está enterrado? É a gente ter a humildade, muitas vezes, de pedir perdão. Humildade de reconhecer que estávamos errados. Humildade de olhar diante de Jesus e dizer, o Senhor Jesus tinha razão. Eu errei, eu estava errado e eu preciso pedir perdão. Desenterrar é mexer com coisas que ficaram mal resolvidas e estão apodrecendo dentro de nós.
coisas que estão nos adoecendo e nós não estamos percebendo. Coisas que estão somatizando e coisas que estão se acumulando e nós não estamos dando conta de resolver. Jesus, ele chega e ele fala: nós vamos ressuscitar Lázaro. Só que antes disso, queridos, e é o terceiro ponto que eu quero colocar aqui para você. Jesus pede: tirem a pedra. Tire a pedra. Você já viu quando nós enterramos alguma coisa, como que a gente faz? Você enterra. E você não enterra do tipo assim, sei lá, né? Vai que um dia eu queira desenterrar. Não é tipo o dog, né? O cachorrinho enterrando o ossinho. Marca lá o território, né? Você enterra e a pedra mais pesada que você achar, você põe em cima. E outras. De modo que aquilo não seja nem visto mais, eu não quero nem que mexa nisso. Eu vou enterrar e vai ficar literalmente enterrado. Quando Jesus chega, ele diz assim: tira a pedra, por favor. Esse momento de Jesus nos traz um caráter de comunidade, coletivo. Você acha que Marta e Maria iam conseguir arrastar uma pedra daquela? Eles precisaram da comunidade em volta ajudar a tirar aquela pedra, para que Jesus desse a ordem: Lázaro, sai. Queridos, para que Jesus chegue, desenterre aquilo que nós enterramos, nós vamos precisar da ajuda da comunidade. E a comunidade vai ter que saber que nós enterramos coisas vivas, e a comunidade é que vai nos ajudar a desenterrar para que Jesus ressuscite essa consciência. Estão entendendo? A grande questão é que quando eu admito que eu tenho um problema, nós vamos resolver. Quando nós vivemos em comunidade, o seu problema é o nosso problema. Quando nós vivemos como igreja, não tem o meu ou o teu problema, tem o nosso problema. Se você enterrou algo, nós temos a responsabilidade de ir lá tirar essas pedras, desenterrar e sentir o cheiro junto com você, porque nós somos a comunidade. Aqui não deve haver julgamento, porque todos nós passamos ou estamos passando por algo parecido. Para que Jesus ressuscite essa consciência, esses espaços que poderiam estar sendo ocupados por quem está do meu lado, mas não é mais, porque de alguma forma eu enterrei. Eu vou precisar reconhecer que já não é mais a mesma coisa. Eu vou precisar convidar Jesus. Jesus, não é mais a mesma coisa. E o problema sou eu sei. Vamos resolver. E eu vou precisar que a comunidade me ajude a tirar as pedras que eu coloquei. Sabe aquele monte de crença que você vai colocando e você diz: não, mas não é para mim. Não, mas eu não era tão bom. Mas não era assim. Justificativas. Queridos, quem sou eu ou você para chegar diante de Deus e dar justificativa? Qualquer justificativa que você der diante de Deus, Ele quebra. Sabe? Só te lembrar que eu sou Deus, tá? Como ele disse para Jó: onde é que você estava, Jó, quando eu criei tudo isso aqui? Né? Você está conversando demais, você estava onde, hein? Deus tem o poder sobre a morte material, e a morte pior, que é o afastamento dessa consciência da presença de Deus, o afastar de Deus, o estar distante de Deus. Esse é o milagre que Jesus quer fazer na minha e na tua vida, queridos. Você consegue lembrar aí de alguma coisa que você enterrou? Será? E não vem falar que você nunca enterrou nada, porque todos nós enterramos alguma coisa. Se você está vivo, respirando e pensando, provavelmente você deve ter enterrado muita coisa. É só olhar no espelho, dar uma olhada nas marcas de expressão que você tem no seu rosto aí. Elas vão contar uma história para você. Mais de uma. Várias. Eu vou citar uma outra pessoa aqui, eu vou citar a Súria. Súria Fernandes, tem que dar o sobrenome, né, Neila? Quando a gente vai citar o autor, né?
A Suíra disse assim esses dias: toda cura carrega consigo um chamado. Ó, segura essa bronca. Toda cura carrega consigo um chamado. Você acha que Jesus, ele ia te curar só porque você é bonitinho? Você acha que Jesus ia ressuscitar Lázaro à toa? Paulo escreve que tudo que Deus faz tem um fim proveitoso. Óbvio que ele ia te curar e ele ia ressuscitar Lázaro porque ele ama. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E como nós já falamos aqui, C.S. Lewis diz que nós somos criados para recebermos esse amor de Deus. Agora, uma vez que recebemos, nós agora precisamos viver esse amor. E ele nos cura para que a partir dessa cura, nós possamos ser usados como instrumento. Existe um propósito, queridos. E novamente, parafraseando Pastor Márcio, a culpa, ela precisa ser deixada de lado, porque Deus, ele pega isso e transforma em propósito. A linha de raciocínio que nós temos que ter diante de Deus não é: Deus, eu enterrei porque eu quis, agora eu estou culpado, agora se eu enterrei porque eu quis, eu não pensei, e agora a culpa é minha, eu que... Queridos, Lázaro morreu, não estava andando com Jesus, mas Jesus foi lá porque foi convidado. E chegou lá, disse: nós vamos ressuscitar Lázaro. E ele faz esse milagre que é incrível. Jesus tem poder sobre a morte, seja ela física ou seja ela existencial, a morte da consciência, o afastamento de Deus. Ele tem poder sobre essa morte. O que nós precisamos é única e exclusivamente crer que Ele vai fazer isso. Eu quero orar com você. Só dar um recadinho aqui, abre aspas. Nilza, nosso combinado lá, tá? Queridos, eu quero orar com você, mas eu preciso que você creia nisso. Outra coisa, Jesus nunca vai chegar para você e dizer assim: ô, você tem uns defuntos aí, né? Bora desenterrar? Jesus, ele não vai nem tocar nesse assunto. Uma coisa que você enterrou, ele vai deixar lá. Agora, será que nós não enterramos coisas importantes? Será que nós não enterramos coisas que não deveríamos ter enterrado? Será que nós não estamos vivendo o luto de uma coisa que nós enterramos que era fundamental para que Deus cumprisse o propósito dele na nossa vida? E será que aquilo que nós achamos que desenterramos de fato ressuscitou? Porque tem isso também. Às vezes a gente desenterra alguma coisa e diz assim: não, era importante, vamos ter que desenterrar o nosso casamento aqui, nós precisamos dar um gás, né? Vamos fazer a nossa, 10ª lua de mel. Você decide desenterrar, mas esquece de convidar Jesus para ressuscitar. E aí aquilo que deveria ser lindo e de aroma suave começa a feder. Estou dando o exemplo do casamento, mas pode ser sua profissão, pode ser um relacionamento familiar com os filhos, pode ser com os pais, pode ser com um amigo, pode ser na empresa, pode ser a sua empresa, não sei. Você sabe o que é. Cabe a você agora, diante de Deus, e dizer assim: Senhor, eu quero ressuscitar aquilo que eu enterrei e o que eu não deveria ter feito. Pensa bem, viu, querido? Não precisa orar essa oração aqui na igreja, nessa pressão e emoção, porque tem uma consequência, né? Se você disser ao Senhor: Senhor, bora, tamo junto, Ele vai levar a sério, queridos. E Ele vai fazer acontecer. E aí tem uma consequência, né? O princípio das dores, né? É complicado quando você começa a ter que reviver aquela situação. Vamos colocar de pé. Eu quero convidar você a um momento de reflexão. Se faz sentido para a tua vida isso? Faz sentido para a tua vida? Teve alguma coisa que você enterrou? Que era importante, que precisa ser retomado e que o Senhor precisa trazer de volta e que Ele quer, está esperando só o seu aval, está esperando só você dizer assim: vamos. Fecha seus olhos nesse momento.
Tenta trazer à sua memória se tem algo que te traz dor, se tem algo que está te incomodando nesse sentido. Às vezes a gente começa a viver uma vida angustiada e não lembra que a gente enterrou algumas coisas que eram essenciais e fundamentais. Às vezes a gente enterra aquele momento de quando a gente conheceu a pessoa amada, ou do nascimento do filho. A gente se esquece desses momentos incríveis. A gente se esquece que aquilo que hoje nós reclamamos e a gente está tendo dor sobre aquilo, um dia nos trouxe felicidade. Uma bênção é uma bênção para sempre, ela não vai se transformar em maldição. O que Deus nos deu é bênção. A grande questão é o que nós fizemos com ela e o que nós estamos fazendo. Eu quero orar para a tua vida, pela tua vida, e quero que você ore e também diga: Senhor, se você decidiu aí, tá? Ressuscita, Senhor, isso. Senhor, meu Deus e Pai, nós estamos diante da tua palavra, uma palavra que nos confronta, Senhor. Uma palavra difícil, Senhor, de falar e de ouvir, porque ela inquieta a nossa alma. Que nós temos que ir lá, Senhor, revirar algumas coisas do nosso coração e dizer: Senhor, olha, isso aqui não está legal. Nós temos que admitir, Senhor, que tem coisa que a gente deixou de fazer e que nós não só deixamos, mas nós enterramos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, permita que o Teu Santo Espírito toque os corações aqui, de modo que nós possamos convidar o Senhor: Senhor, vem, ressuscita-nos. Ressuscita a nossa consciência de marido, de esposa, de pai, de filhos, de amigos, de cristãos, de comunidade, de servos, em nome de Jesus. Ressuscita essa nossa consciência, Pai. Nos traga de volta esse compromisso com o Senhor, para que possamos fazer a diferença, Senhor. Deus, nós te louvamos por essa palavra. Pedimos que o Senhor nos faça meditar sobre ela. E que essa palavra venha trazer cura, Senhor, aos nossos corações. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.